Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, que Deus abençoe a todos, ouvintes, telespectadores desta palavra, né? Eu quero começar hoje, se assim Deus permitir, uma jornada de conhecimentos bíblico, né? O tema é escatologia. O tema do nosso estudo vai ser escatologia. A escatologia, como muitos sabem, né? Quem já estudou, quem já estudou, quem já fez teologia, sabe que a escatologia é a doutrina que estuda os acontecimentos futuros. E eu quero estar transmitindo esse conhecimento com os irmãos, porque muitas pessoas, inclusive, vieram a mim: ô pastor, porque o Senhor não compartilha conosco esse conhecimento acerca da volta de Jesus? Muitas pessoas estão querendo saber o motivo dos sinais que estão acontecendo aí nos nossos dias, as notícias que estão surgindo, o momento em que o Brasil, o país, o mundo está atravessando por motivo dessa pandemia, e as pessoas estão aflitas em busca de resposta. E eu quero compartilhar com os irmãos o conhecimento que Deus me concedeu. E eu vou estar todos os dias que possível gravando essa live a partir das 23 horas. Já quero dar a paz do Senhor Jesus à minha irmã Mara Gleide, né? Que entrou aí, que Deus abençoe. Nós vamos estar transmitindo um conhecimento direto da palavra de Deus, um conhecimento bíblico, um conhecimento dentro da palavra de Deus. Eu quero desde já saudar a todos com a Shalom. A Shalom é a paz de Deus, a paz do Senhor, né? Senhor Jesus, o Mashiach. Muitos estudiosos, porque nós estamos no meio de muita gente que estuda a palavra de Deus, conhece a palavra de Deus. E são muitos estudiosos da palavra de Deus. Amém? Então eu quero saudar a todos com a Shalom. Com a Shalom de Yahushua. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E nós vamos começar. Eu quero começar aqui trazendo um versículo para a meditação dos telespectadores que está nos assistindo agora, um versículo aqui no livro de Mattityahu. Mattityahu em hebraico, né? E Mateus na nossa língua, no português. Mattityahu é como era pronunciado o nome de Mateus na língua original. Na língua original do hebraico, o hebreu se comunicava, chamava de Mattityahu, o nome de Mateus, né? Então aqui em Mateus nós vamos ler capítulo 24, Mateus 24, 22. Mateus 24, 22, eu quero deixar uma palavra de alerta agora. Preste bem atenção, que revelação forte, que revelação maravilhosa eu vou transmitir para os irmãos dentro da palavra de Deus, e é um sinal que já está se cumprindo da volta do Mashiach. A pandemia é um sinal da volta do Mashiach. A pandemia é um sinal da volta do Mashiach. Para quem não sabe, Mashiach é Messias. Jesus, o Messias, o ungido de Deus, né? O Yahushua, o ungido de Deus. Aqui em Mateus capítulo 24, versículo 22, que diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, Mateus 24, 22, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos
serão abreviados aqueles dias. Irmãos, eu sou uma pessoa que procuro pesquisar muito, porque eu, como pastor, não posso pregar qualquer coisa, né? Eu tenho que pregar dentro da palavra de Deus. Então eu fui pesquisar acerca dos sinais da volta de Cristo. E um dos sinais que eu consegui esmiuçar e pesquisar foi esse aqui de Mateus 24, 22, a qual a Bíblia diz que os últimos dias seriam abreviados. Abreviados, os dias estão sendo encurtados. Como assim, pastor? Segundo os cientistas, já não sou eu que estou falando, são os cientistas, né? Os cientistas que estudaram, eles estudam a rotação e a translação da Terra. São dois movimentos que determinam o ano e determinam o dia. São movimentos que determinam o ano e o dia. Esses movimentos da Terra, segundo os cientistas, a Terra está girando mais rápido sobre o seu eixo. Os cientistas chegaram a declarar que nesse ano de 2020, a Terra bateu recorde em velocidade no seu giro sobre o eixo terrestre. Por isso que muitas pessoas chegam até a comentar: nossa, o dia está passando muito rápido. Esse ano passou tão rápido que eu nem vi. Eu creio que pessoas próximas a você já comentou sobre esse tipo de coisa. Shalom, missionária Jessina, que Deus abençoe. Então o que acontece? A Terra está girando mais rápido. Segundo os cientistas também, esse ano de 2021, a Terra vai girar mais rápido ainda. O ano vai ser mais curto do que o ano de 2020. Os dias vão ser mais curtos. Então, a profecia, a palavra de Deus está se cumprindo. Os dias estão sendo abreviados. A paz, Jaqueline, os dias estão sendo abreviados. Por quê, pastor? Porque o Senhor Jesus, ele está abreviando os dias, porque se os dias não fossem encurtados, as pessoas não iam suportar a tentação que vai vir sobre a face da terra. Infelizmente, amados irmãos, não temos boas notícias para dar. Muitas pessoas estão esperando melhor e tal, mas não tem. Eu estava até conversando com um amigo meu, uma amiga que mora em Boston, e ela estava falando: pastor, aqui em Boston, em uma semana morreu 260 pessoas de Covid. Aqui em Minas Gerais já tem quase 1,5 milhão de pessoas infectadas. Se você for observar os sinais nos céus, luzes rompendo os céus, asteroides vindo em direção à Terra, sinais como nunca antes havia acontecido e agora está acontecendo no nosso meio. Esses são sinais da volta de Jesus. E o próprio Jesus disse assim, preste bem atenção, o versículo 21 antes do 22 diz assim, ó, porque haverá, versículo 21 do capítulo 24 de Mateus, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Haverá uma aflição tão terrível sobre a face da terra após o arrebatamento da igreja. E ainda, até antes que a igreja seja arrebatada, nós participaremos de uma parte desse sofrimento, como já estamos participando agora. Muitos cristãos morreram de Covid, muitos pastores foram infectados pelo Covid. Hoje os hospitais estão lotados. Fiquei sabendo que os hospitais aqui de BH não tem mais leitos, né? Como vocês veem, no Amazonas está exportando oxigênio. Jesus está voltando. E hoje a matéria que eu quero transmitir para os irmãos fala sobre escatologia, sobre a volta de Jesus. O material é muito grande, não dá para dar tudo em uma live só. Então nós vamos estar todos os dias às 23 horas eu vou entrar para estar transmitindo um pouco desse conhecimento para os irmãos. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse, olha, não fiquem ansiosos, atônitos acerca das coisas que vai acontecer.
Por que nós não vamos ficar, o mundo vai acabar agora? Não. Porque Jesus ele já nos avisou, então nós vamos estar preparados. Vamos lá, vamos começar? Vamos começar com esse versículo que lemos, amém? Que Deus abençoe nosso irmão Albert, que entrou também. Olha, hoje nós vamos falar sobre escatologia. Para quem sabe, escatologia é a doutrina que estuda os acontecimentos futuros, que traz a revelação do que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, nós não temos esse poder, mas a palavra de Deus tem esse poder de nos revelar o que vai acontecer, porque o nosso Senhor Jesus ele deixou escrito, amém? Então vamos lá. Olha, no Novo Testamento, o Novo Testamento apresenta vasta cópia de previsões da segunda vinda de Cristo. Cerca de 300 referências no Novo Testamento têm sido verificadas. A matéria tem dado margens às mais variadas interpretações, oriundas em grande parte de tentativa de se manifestar e de trazer a revelação a esse quebra-cabeça e assim preparar uma espécie de catálogo bíblico do porvir, né? Do que vai acontecer, né? Do porvir. Porvir fala de futuro, uma narrativa histórica escrita e antecipada. Quando nós vamos lá em Apocalipse, nós vemos o Senhor revelando a João na ilha de Pátimo. Ele diz: olha, escreve o que tu vê, né? Escreve o que tu vê. Uma parte dessa escatologia bíblica está aqui em Mateus, a qual eu vou revelar para os irmãos nesta noite. Examinando o Novo Testamento, verificamos que a intenção divina, a intenção de Deus nas profecias é outra. Ao falar da sua volta, Jesus, o que é que ele faz? Ele frisa. O que ele frisa? Nesse caso, para que tantos pormenores nas previsões, os cristãos deveriam lembrar as informações do seu mestre. Qual é o nosso papel? Lembrar as informações de quem? De Jesus. As informações de seu mestre. Lhes confiava para que quando viesse acontecer essas coisas, soubessem que estava próximo o reino de Deus. Por exemplo, lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, 31, as profecias não constituem história escrita com antecedência, como que para satisfazer as curiosidades, e sim motivo de estímulo à vigilância e confirmação da fé por ocasião do seu cumprimento. Vamos lá em Lucas 21, 31. Preste bem atenção. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 31. A Bíblia nos diz dessa forma. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 31. Disse o Senhor Jesus: assim também vós, quando virdes, preste bem atenção, o que disse Jesus: assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Irmãos, Jesus ele disse: quando vocês virem essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Que coisas são essas? Que coisas são essas? O que foi que Jesus ele disse? Quando olhamos aqui para um exemplo, vamos lá. Observando isso, vejamos o que realmente sabemos da futura vinda de Cristo. Primeiro tópico da volta de Jesus: como e quando se dará a volta de Jesus? Essa é uma interrogação na mente de muitas pessoas, e muitas pessoas
perguntam a respeito de como e quando será a vinda de Jesus. Por exemplo, será pessoal? Como o viste subir? A vinda de Jesus será pessoal. Jesus voltará de forma pessoal. Da mesma forma que nós o vimos subir, ele voltará. Você observa lá em Atos dos Talmidins apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. Vamos ver o que está escrito lá. Está escrito assim: os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como ao céu vistes subir. Da mesma forma que Jesus subiu, ele vai descer. Segunda referência: como e quando se dará a sua vinda. Agora nós vamos lá no livro de Apocalipse, livro da Revelação. Será invisível e inconfundível. Invisível e inconfundível. A primeira vinda de Jesus será invisível, a qual a Bíblia fala acerca do arrebatamento. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Se você quer pegar sua Bíblia, pega para você acompanhar, para você ver a veracidade do conhecimento que está sendo compartilhado com você. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Se você quiser, pode até anotar, você pode pegar uma caneta, anotar. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Como e quando será a vinda de Jesus? Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Livro da Revelação, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. A Bíblia chega até a dizer aqui: até os mesmos que transpassarem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, sim. Amém. Será repentina a volta de Jesus. A volta de Jesus, como e quando se dará a sua vinda? A volta de Jesus será também repentina e inesperada. Amados, eu gosto muito dessa passagem aqui, mas eu vou ler todas as passagens com os irmãos. Tem uma passagem que eu amo muito. Vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus 24, 36 ao 44. Preste bem atenção. Como será? Eu quero ler aqui para os irmãos entender a veracidade. Eu estou usando a minha Bíblia aqui, entender a veracidade desse estudo que está sendo transmitido. Mateus capítulo 24, do 36 ao 44. Vamos lá. Diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho de Deus. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que a vigília da noite haveria de vir o ladrão,
vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso, estáis, pois, vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amados, Jesus virá uma hora em que a humanidade não vai estar esperando. De repente, o sinal aparecerá no céu. É por isso, amados, que o momento é agora de se converter, de se voltar para Jesus, né? De procurar se relacionar com Ele, porque esse relacionamento com Jesus não é coisa de religiosidade, não. Esse relacionamento com Jesus é uma preparação para viver com Ele eternamente. O próprio Deus, ele disse: sede santo como eu sou santo. A própria Bíblia chega a declarar que sem a santidade ninguém verá o Senhor. E como alcançar a santidade sem se relacionar com esse Deus? Sem se relacionar com esse Deus. Observamos também uma parte muito importante, que eu gosto muito dessa parte: como e quando será a vinda de Jesus. Uma parte que me chama muita atenção acerca da vinda de Jesus, olha como será. Deus, ele nos chama a atenção aqui no versículo 44 para que nós estejamos apercebidos, porque nós não sabemos a hora. E o arrebatamento da igreja, ela se dará de uma forma tão violenta que não vai dar tempo a pessoa se arrepender, correr para a igreja, buscar alguém que serve o Senhor. Eu quero aceitar Jesus agora. Não vai dar tempo. Acompanhe comigo, 1 Coríntios 15, 52. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Abra comigo, abra sua Bíblia aí. Se você quiser, você pode anotar esses versículos e vai te trazer grande conhecimento. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 52. Observe como se dará a volta de Jesus. Se dará a volta de Jesus. Tem uma passagem bíblica. Aos Tessalonicenses. Antes de ler 1 Coríntios 15, 52, eu quero que você abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Preste bem atenção. Como eu encontro os versículos e os livros da Bíblia rápido. O que é isso? Relacionamento, intimidade com o livro e com o dono do livro. Muitas pessoas dizem: eu tenho intimidade com Deus, eu conheço a Deus, mas pede para ele abrir um livro tal e um versículo tal, não sabe, ou fica ali uma hora, não consegue. Imagina um advogado no tribunal julgando uma causa para um cliente seu e ele, deixa eu achar aqui o artigo, deixa eu achar aqui o parágrafo, a lei. Como que alguém pode exercer um ofício se ele não tem intimidade com aquilo que ele exerce? Então, quem serve a Deus tem que ter intimidade com a Bíblia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Como e quando será a vinda de Jesus? 1 Tessalonicenses. Irmãos, eu acho tão interessante que eu quero ler a partir do versículo 13. Por quê? Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas morreram e tal, e muitas pessoas ficam preocupadas, atribuladas acerca das pessoas que já foram. E o apóstolo Paulo aqui, ele fala assim, acerca da ressurreição. Olha, acerca significa a respeito da ressurreição e da vinda de Cristo. Ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm essa esperança.
Preste atenção. Quantas são as pessoas que vivem tristes porque alguém morreu, porque alguém já foi? Não, o apóstolo Paulo, não fique triste acerca dos que já foram. Quem morreu com Jesus, não fique triste por causa dele. Entendeu? Preste bem atenção no versículo 14 que diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus morreu, ressuscitará. Assim também aos que Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele a vida. Eu não vou me aprofundar nessa parte porque vai fugir do tema. Deus me trouxe a mente aqui, mas eu não vou me afastar, não vou me aprofundar nessa parte, vou continuar no tema. Versículo 15 diz assim: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda de Jesus, do Senhor, não procederemos aos que morrem. Preste bem atenção. Nós que estamos vivos, se Jesus voltar hoje, nós não morreremos. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Porque o mesmo Senhor, o Senhor Jesus, o Yahshua, descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. As trombetas soarão, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Essa parte aqui, irmãos, ela combate uma certa doutrina que tem aí, que diz que o arrebatamento não vai ser invisível, vai ser visível. A Bíblia diz aqui, ó: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados, juntamente com eles, com os que morreram em Cristo, nas nuvens, a encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Essas palavras são palavras de vida, são palavras de consolo. Agora, voltando para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, quando eu falava que não vai dar tempo das pessoas correr, pedir perdão, ir para a igreja. Agora eu vou para a igreja. Não, eu vi Jesus, o arrebatamento aconteceu, agora eu vou, que eu quero ir com Jesus. Não vai dar tempo. Por quê, pastor? 1 Coríntios 15, 52. Se você está com a Bíblia na mão, você vai acompanhar comigo. Preste bem atenção. Como será o arrebatamento? Preste bem atenção. Olha que forte. Vamos ler o versículo 51, que diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Um mistério é o quê? É uma revelação. É algo que está oculto e está sendo revelado. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. É verdade, quando Jesus voltar, os que estiverem vivos serão arrebatados. Mas todos seremos transformados. Transformados, quando o apóstolo Paulo falava, nós receberemos um corpo glorificado. Esse corpo hoje, ele, se for infectado pelo coronavírus, sofre, a pessoa morre e pega doença, se cortar sai sangue, sente dor de cabeça, sente cansaço, tem as enfermidades, tem os problemas da idade. Mas quando Jesus nos arrebatar, receberemos um corpo como o de Jesus, quando ele ressuscitou. Agora, 1 Coríntios 15, 52, que diz assim: o arrebatamento, como ele acontecerá? Num momento, num abrir e fechar de olhos,
ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque, 53, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, que isto que é mortal se revista da imortalidade. Louvado seja Deus. Como será a vinda do Senhor Jesus? Vamos continuar. A vinda do Senhor Jesus, ela poderá dar-se também muito em breve, como disse a leitura que nós lemos lá em Mateus 24, onde diz que assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da volta de Jesus. Ela se dará muito em breve. Vamos ver lá em vamos ler Apocalipse 22, 10. Apocalipse, capítulo 22, Apocalipse 22, 10, que diz assim: Livro da Revelação, capítulo 22, versículo 10, que diz assim: E disse-me, não seles, a passagem que eu falei para você, que o Senhor disse para João, e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Louvado seja Deus para sempre. Próximo está o tempo da vinda do Senhor Jesus Cristo. Jesus está próximo. A que virá Cristo? Cristo virá para quê? Por quê? Para a separação dos homens. Jesus vai vir para separar os homens. Sua primeira vinda trouxe divisão. Lucas capítulo 12, 51. A primeira vinda de Jesus, para quem não sabe, ela se deu através da concepção. Como a Bíblia diz que Deus, ele é espírito, ele não é carne nem osso, Jesus, ele não tinha corpo físico. Ele não tinha corpo físico. Então, para ele fazer parte desse plano terrestre como nós, ele tinha que nascer da concepção humana, tinha que ser gerado por uma mulher, para que ele conseguisse um corpo humano para fazer parte. E foi através dessa vinda que ele habitou entre nós. Como está escrito, preste bem atenção. Eu vou mostrar aqui sobre a primeira vinda de Jesus. Está lá em Mateus capítulo 1, onde fala, né, que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Mas também aqui o Evangelho de João, capítulo 1, fala muito sobre a primeira vinda de Jesus. Eu creio que muitas pessoas não conseguem ver escatologia nessa parte, mas o Senhor me deu essa revelação. Preste atenção. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas. Não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para dar testemunho, para que testificasse da luz, que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira que iluminava a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, preste atenção, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o recebeu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quantos os receberam,
mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Os que creram em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. De Deus. Observe, Jesus veio ao mundo como um homem. Jesus nasceu, o próprio Deus entrou em Maria pelo Espírito Santo, foi concebido em um corpo humano e veio à terra para pregar o reino de Deus. E todo aquele que o recebeu e creu nele, ele deu o poder de ser feito filho de Deus. Mas na segunda vinda de Jesus agora, ele veio para separar. A segunda vinda concretiza e efetiva essa separação, para a restauração dos mortos. Os mortos que morreram ressuscitarão, como nós lemos, para a reunião dos seus contigo no arrebatamento. Preste bem atenção. Para a ressurreição dos mortos. João capítulo 5, 28 e 29. João capítulo 5, versículo 28 e 29. Já vamos encerrar. João capítulo 5, 28 a 29, que diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição. Os que fizerem o bem, os que estiverem debaixo da sombra do Onipotente, os que estiverem fazendo a vontade de Deus, sairão para a ressurreição da condenação. Louvado seja Deus. Não, os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Tanto os mortos que praticaram o mal, que estruparam, mataram, roubaram, agiram com corrupção, todos vão ressuscitar. Uns para a ressurreição da vida eterna e outros para a ressurreição, ressuscitarão para receber a condenação da vida eterna. E para encerrar nessa parte aqui, nós vamos ler só essa, a qual fala para a reunião dos seus consigo no arrebatamento. Lá em Tiago, capítulo 4, Tiago 4, 17. Louvado seja Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Observe. Por que Jesus vai voltar? Para reunir os seus para o arrebatamento. Tiago, capítulo 4, versículo 17 está aqui. Aquele, pois, que sabe fazer o bem, olha que forte. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu sempre costumo pregar isso na igreja. Irmãos, pecar não é só fazer o errado. Porque as pessoas, eu não peco porque eu não bebo, não fumo, não roubo, não faço mal. Pecar não é só fazer o errado. A Bíblia está dizendo assim, aquele, pois, Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Que bem é esse, pastor? Amar o próximo, evangelizar, falar de Jesus, que Jesus está voltando para o próximo, fazer caridade, né? Ajudar o irmão, né? Obedecer à palavra de Deus é fazer o bem, né? Viver uma vida de sacrifício, de renúncia, isto é fazer o bem. 2 Tessalonicenses
Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Olha o que diz a Escritura. Agora Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Irmãos, para que serve a igreja hoje? O que é que está escrito lá no Salmo de número 133? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A igreja foi criada para fazer os irmãos viver unidos. Isso é o quê? Isto é uma preparação do que nós vamos viver na glória. Jamais uma pessoa que vive brigando com seus irmãos, com sua família, brigando por causa de bens materiais, que vive não perdoa, que vive com pensamentos iníquos, que vive com ódio no coração, não vai viver eternamente com Deus se essa pessoa não se converter e procurar fazer o bem. Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Amados, eu quero agradecer a todos. Nós vamos continuar amanhã, né? Nós vamos continuar esse estudo amanhã. Amanhã nós vamos falar, vamos dar continuidade, né? O porquê Jesus virá, como por exemplo, tem um tópico aqui que fala para a transformação dos seus, né? Jesus virá para trazer transformação para os seus. Jesus virá para a permanência dos seus consigo para sempre. Jesus virá para restaurar o estado da humanidade. Agora mesmo está começando a novela Gênesis na Record, né? A novela Gênesis vai mostrar como era o estado do homem no princípio com Deus. Mas o pecado rompeu essa comunhão. Jesus vai voltar para trazer de volta aquilo que foi quebrado, a comunhão dos filhos com o Pai. Glória a Deus. Mas só vai poder entrar em comunhão com Deus aquele que já estiver em comunhão com Ele aqui na terra. Amados, na próxima live nós vamos continuar. Shalom, e Yahushua abençoe a todos, né? Eu estava até estudando na minha Bíblia hebraica, na Bíblia israelita, né? Muitas pessoas entram na internet querendo falar sobre o verdadeiro nome de Jesus, porque muitas pessoas falam Yeshua, né? Yeshua, mas o verdadeiro nome de Jesus restaurado, aquele nome original é Yahushua, o verdadeiro nome de Jesus que era proferido pelos judeus nos tempos antigos era Yahushua. Amém? Mas se a pessoa de repente fala Yeshua, eu não vou criticar ninguém, entendeu? Muitas das vezes o que a pessoa não pode é usar isso como que blasfêmia é algo que a pessoa provoca com a intenção de blasfemar. Essa semana mesmo eu estava trabalhando num lugar e a mulher, ô Gleides, tudo bem, sim, tá. Jesus sabe do nosso coração, né? Jesus sabe do nosso coração. A mulher não conseguia falar meu nome Kleberson, falava Gleides, tudo bem. Jesus sabe. Quantas pessoas leigas que não têm muito conhecimento da Bíblia chamam ele de Yeshua e até fala mais errado ainda, e Jesus vai implicar com isso, mas estudiosos teológicos aí que está dando lição de moral. Para com isso, gente. O objetivo da palavra de Deus
não é trazer discussão, não é trazer polêmica, e sim trazer conhecimento para a salvação eterna. Eu vou orar, vou fazer uma oração por nossas vidas agora e vou estar encerrando, amém? Ore comigo, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento maravilhoso de compartilhamento, meu Deus, da Tua palavra. Meu Deus, que o Senhor possa repreender todo espírito ladrão de palavra, meu Pai, que esses espíritos não venham roubar a palavra que foi semeada nos corações e que o Senhor possa abençoar os Teus filhos, meu Deus. Abençoe-os de forma sobrenatural. Eu te peço, os guarde nesse momento de tentação que está vindo sobre a face da terra. Os guarde da pandemia, da epidemia, os guarde de todo o mal. E que o Senhor os conceda uma madrugada, uma noite abençoada, em nome de Jesus. A paz do Senhor e boa noite. Te amo, minha irmã, te amo. Amo vocês em Cristo Jesus. Que Deus abençoe.